Muito obrigada pela presença de todos. E na continuação do nosso primeiro mês, Chico Xavier, hoje temos a honra de receber Carlos Bacelli, de Uberaba, o nosso orador do dia. O Bacelli sentou ao lado de Chico Xavier por mais de 20 anos. Foi o médium que sentou ao lado de Chico Xavier por mais de 20 anos. Então, é ele que está aqui com a gente no primeiro mês, Chico Xavier, realizado pela Instituição Espírita Nosso Lar, Lar da Dona Eleonor. Vamos pedir para a Dona Dulce Gomes, filha de Dona Eleonor, fazer a prece de início da nossa palestra. Nós vamos, em primeiro lugar, agradecer a Jesus essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos mais um pouco, aprender um pouco mais das suas lições sagradas, divulgadas, orientadas por nossa querida doutrina espírita. Agradecemos o nosso querido orador, que é tão familiar nosso, muito querido da nossa cidade de Franca. E vamos pedir que os benfeitores amigos possam auxiliá-lo agora nessa dissertação que vamos ouvir e que auxilie a todos nós também, que vamos receber essa dádiva de esclarecimentos para que possamos assimilar no íntimo dos nossos corações, para a prática do nosso dia a dia, na nossa vivência terrena. Vamos fazer o Pai Nosso para darmos início à nossa reunião, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Agora, sim, com vocês, Carlos Bacelli, de Uberaba, o nosso palestrante da noite. Muito obrigado, Carlos. Inicialmente, a alegria é nossa. Eu é que me sinto honrado por uma vez mais estar aqui em Franca. Temos aqui muitos amigos, desde os tempos de Chico Xavier, na Comunhão Espírita Cristã, e depois no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Agradecemos pelo convite que nos foi feito para participar deste primeiro mês espírita. Creio mesmo que a família espírita francana estava a dever a Chico Xavier a realização deste mês espírita, como creio que também muitas outras cidades do Brasil estão a dever a Chico Xavier e ao que ele representa, ao que ele representou e ao que ele representa para a doutrina espírita na revivescência do cristianismo. Porque às vezes nós nos esquecemos de que o espiritismo deve reviver o cristianismo. Nós nos esquecemos de que o espiritismo é o consolador prometido, é o consolador da divina promessa do Cristo. Nos dedicamos tanto a estudar os princípios filosóficos e os princípios doutrinários, e por que não dizer até mesmo os princípios científicos da doutrina espírita,
e nos esquecemos de que o Espiritismo é o consolador e que a tarefa precípua da doutrina espírita é a revivescência do Evangelho. Nós poderíamos fazer aqui diversas abordagens a respeito da vida extraordinária de Chico Xavier. Poderíamos tecer considerações em torno de sua biografia, uma das páginas mais lindas que a humanidade escreveu através de um de seus representantes. Mas acreditamos que todos aqui já estejam mais ou menos familiarizados com a biografia de Chico Xavier. Nós gostaríamos de dizer que para nós, quando falamos em Chico Xavier, e muitas pessoas se equivocam, a nossa intenção não é absolutamente de incensar Francisco Cândido Xavier. Quando nós nos referimos a Chico Xavier, nós estamos nos referindo a algo muito mais transcendente que um simples nome. Nós não estamos nos referindo a Francisco Cândido Xavier, que sem dúvida alguma, como cidadão, foi também um fenômeno humano, um dos maiores fenômenos da história da humanidade, pela sua vivência genuinamente cristã. Quando nós nos referimos a Chico Xavier, nós não estamos idolatrando a pessoa de Chico Xavier. Nós não estamos santificando Chico Xavier, aquele que a vida inteira procurou se comparar a um cisco, a um simples pé de capim. Certa vez, contou-nos ele, que após uma atividade a qual tinha comparecido, entrevistado por um repórter, ele se comparou a um pé de capim. Quando ele voltou para casa e começou a pensar naquela atividade da qual tinha participado, ele estava muito contente, muito feliz. Ele teve então a visão de Emmanuel naquele momento. E ele começou a conversar com Emmanuel a respeito daquela atividade doutrinária que havia sido muito produtiva. Mas segundo ele, Emmanuel fez a seguinte comparação: Chico, tudo correu muito bem, mas você errou num ponto. Aí Chico, intrigado, perguntou: mas em que ponto o senhor acha que eu errei? Emmanuel respondeu: quando você se comparou a um pé de capim. Porque o pé de capim, Chico, ainda cresce. O pé de capim cresce. Como a dizer a ele: e você não? Um pé de capim cresce e você não. Nós não poderíamos, portanto, estar aqui maculando a memória de nosso grande amigo, o idolatrando, ou
o incensando. Mas nós não temos culpa, e talvez nem ele tenha, se o nome dele se transformou numa bandeira. Nós não temos culpa se o nome dele se transformou numa legenda. Nós não temos culpa se o nome dele se associou tanto à causa da doutrina espírita, que hoje, quando falamos em Chico Xavier, nós estamos falando no que o Espiritismo talvez possua de mais original, de mais puro, é claro, excetuando-se a presença do Cristo. Quando nós falamos em Chico Xavier, nós estamos fazendo com que a doutrina espírita chegue a todos, a espíritas e a não espíritas, porque o nome de Chico Xavier abre praticamente todas as portas. O Espiritismo, talvez como doutrina, talvez não possa abrir todas as portas, e certamente não abre todas as portas, porque ainda existe muito preconceito, ainda existe muito preconceito religioso. Mas quando nós mencionamos o nome de Chico Xavier, o nome de Chico Xavier, ele transcendeu de tal forma que ele não pertence mais apenas e tão somente a nós, espíritas. Chico Xavier é um patrimônio do Brasil, e nós podemos dizer que é mesmo um patrimônio da humanidade. Como fenômeno humano, Chico Xavier, ele transcendeu rótulos, porque seja como for, ser católico é um rótulo, ser protestante também é um rótulo, ser espírita também é rótulo, ser uberabense é um rótulo, ser francano é outro rótulo, porque nós somos cidadãos do mundo, e muito mais, nós somos cidadãos do universo. Então, quando nós falamos em Chico Xavier, quando se promove um mês como este, primeiro mês de Chico Xavier em Franca, o objetivo não é absolutamente o de fazer idolatria a um amigo querido, a um amigo que nos deu tantos exemplos e que continua, mesmo desencarnado, fazendo mais pela doutrina que todos nós espíritas encarnados. Mesmo tendo desencarnado, Chico continua fazendo pela doutrina, pela divulgação da doutrina e, consequentemente, pelo Evangelho do Cristo, ele continua fazendo muito mais que todos nós que estamos na carne, fazendo muito mais que todos nós reunidos. Porque, sem dúvida, o livro mais importante que ele escreveu não é de autoria de nenhum espírito. O livro mais importante que ele escreveu foi o livro de sua própria vida. Não pertence, não é de autoria de Emmanuel, não é de autoria de André Luiz, de Humberto Campos. O livro de sua própria vida foi escrito por ele. Ah, mas ele era orientado constantemente por Emmanuel. Nós somos orientados constantemente pelos nossos benfeitores espirituais e não seguimos a orientação, não atendemos a orientação. Nós consideramos Chico Xavier, sem dúvida,
E voltamos a repetir, quando pronunciamos aqui o nome de Chico Xavier, nós estamos nos referindo a uma instituição. Nós estamos nos referindo a uma bandeira. Nós não estamos nos referindo ao cidadão. Porque Chico transcendeu. Ele transcendeu. Quando nós nos referimos a Chico Xavier, nós estamos nos referindo à doutrina espírita. Nós estamos nos referindo ao Evangelho redivivo. Nós estamos nos referindo a Allan Kardec, ao trabalho encetado por Allan Kardec no século XIX. Nós estamos nos referindo à falange espiritual que Allan Kardec representou e que Chico Xavier continuou representando, posto que muitos daqueles espíritos que trabalharam na obra da codificação eram os mesmos, foram os mesmos que deram sequência ao trabalho, trabalhando com outros nomes, com outra identidade, através do médium Chico Xavier. Quando nós nos referimos a Chico Xavier, nós estamos nos referindo ao Evangelho, nós estamos nos referindo ao Cristo, nós estamos nos referindo a que Chico Xavier representou, representa e representará para todos nós uma referência espiritual para as nossas vidas, uma referência espiritual a partir de seus exemplos e a partir de sua fidelidade durante 75 anos no exercício de seu mandato mediúnico. Quando nós nos referimos a Chico Xavier, nós estamos nos referindo, entre aspas, à sobrevivência da própria filosofia espírita no século XXI. Porque nós não podemos nos esquecer de que o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec no século XIX, mas não podemos nos esquecer de que Allan Kardec teve, na verdade, muito pouco tempo à sua disposição. Allan Kardec trabalhou de 1854 a 1869, quando desencarnou. Ele trabalhou durante 15 anos na codificação da doutrina espírita, mas não apenas na codificação da doutrina. O Espiritismo era a causa da vida de Allan Kardec, do professor Rivaio. Ele trabalhou intensamente para fazer o que fez. Nós nos recordamos até hoje de Chico conversando conosco em Uberaba e dizendo: aquele homem, para ter feito o que fez em apenas 15 anos, ele deve ter trabalhado muito. E de fato, ele trabalhou muito, porquanto, além dos livros da codificação, compreendendo que ele não mais podia perder tempo, porque quando ele começou a se interessar pelo fenômeno das mesas girantes, ele estava já com quase 50 anos, com 49 anos, incompletos, quando ele começou a se interessar pelo fenômeno das mesas girantes, porque ele era discípulo de Mesmer, o pai do magnetismo. Allan Kardec, na França,
em Paris, era um dos magnetizadores mais prestigiados. O passe espírita teve por berço o magnetismo. Nós não podemos dizer que o passe espírita seja genuinamente uma criação da doutrina espírita. Vem de Mesmer, vem do magnetismo. Allan Kardec era magnetizador. O fenômeno das mesas girantes, ele estava sendo apreciado pelos magnetizadores. E por ser magnetizador, é que Kardec foi convidado para participar das primeiras reuniões. Mas ele era um predestinado. Ele era um homem de gênio. Kardec foi o maior médium da codificação. De longe, ele foi o maior médium da codificação. Não se fala em Allan Kardec na condição de médium. E tampouco ele poderia ter codificado a doutrina na condição de médium, porquanto muitos poderiam alegar que a doutrina espírita teria surgido através de uma cabeça só. Muitos poderiam dizer hoje que a doutrina espírita teria nascido apenas de Allan Kardec atuando como médium. Ele foi o maior médium da codificação, embora não possuísse nenhuma faculdade exterior, como ele próprio escreve. Embora ele não possuísse nenhuma faculdade ostensiva, mas ele tinha a mais alta de todas as faculdades mediúnicas, que é justamente a intuição. Conforme nos fala Calderaro, no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, em que André Luiz escreve um verdadeiro tratado sobre mediunidade. Todas as nossas faculdades mediúnicas, elas convergem para os domínios da intuição pura. Allan Kardec não precisava psicografar. Intuitivamente ele registrava o pensamento dos espíritos. Aliás, muitos médiuns psicógrafos acham que são psicógrafos, quando na verdade são intuitivos. Quando na verdade estão atuando como médiuns clareaudientes, embora não ouçam nenhuma voz exterior a lhe soar aos ouvidos, mas registram o pensamento. Allan Kardec era um homem de gênio. E ele percebeu que não poderia perder tempo. Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, em sua primeira edição, com 501 perguntas apenas. 501 perguntas e respostas. Todavia, em todo o Livro dos Espíritos, há a presença do professor, do pedagogo, do homem culto, do humanista, que foi Allan Kardec, organizando os textos, não apenas interrogando os espíritos. Ele não apenas questionava os espíritos, muitas vezes ele dava ao pensamento dos espíritos uma melhor redação, para que aquele pensamento pudesse ser interpretado, porque afinal os espíritos escreviam através da cestinha de bico, e nos textos escritos não havia ponto, não havia parágrafo, não havia vírgula, não havia reticências. Isso tudo foi feito por Allan Kardec. Após a publicação de O Livro dos Espíritos,
ele fundou a Revista Espírita, que circulou durante 12 anos ininterruptamente, mensalmente. E ele fala que ele era o redator, ele era o revisor, ele era até mesmo o expedidor dos números da Revista Espírita. Ele fundou aquele que seria o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele viajou pelo interior da França, chegando a ir até mesmo a países mais próximos, como a Bélgica, divulgando a doutrina espírita. Durante 15 anos, ele trabalhou de maneira ininterrupta, até que veio a desencarnar, no dia 31 de março de 1869, com 64 anos. Ele não tinha completado 65 anos. Ele completaria 65 anos no dia 3 de outubro. Ele desencarnou no dia 31 de março. Muitos de nós aqui estamos com a idade que tinha Allan Kardec quando desencarnou. E percebemos que aquele homem ainda possuía muito vigor, que ele ainda poderia ter trabalhado muito pela causa espírita. Mas Allan Kardec recebeu diversas comunicações. Os espíritos sempre o orientavam. Por exemplo, o espírito da verdade sempre o orientava. Outros espíritos, Zéfiro o orientava. O Dr. de Meury, considerado o cura-d'ars da medicina, o Dr. de Meury o orientava. E quando estava se aproximando a época de seu desenlace, isso desde 1867, porque Allan Kardec começou a sentir-se mal, ele desencarnou em 69, mas já com 62, 61, quase 62 de idade, ele começou a passar mal, a sua saúde começou a declinar, um problema cardíaco sério, ele começou a desenvolver um aneurisma na aorta, e nós sabemos que o aneurisma costuma ser fatal. Hoje, imaginemos, no século XIX, ele já não tinha mais a mesma força, ele caminhava com dificuldade, e os espíritos o orientavam. O Dr. de Meury falava com ele: está muito frio, você precisa acender a lareira. Mas, por outro lado, você aspira a fumaça da lareira. E a fumaça da lareira não faz bem a você. E os espíritos começaram a incentivá-lo para que ele ultimasse os preparativos da quinta obra da codificação, a Gênese. Os espíritos diziam a ele: olha, não corra, mas apresse-se. Dizia, interessante, lendo as comunicações dos espíritos, os espíritos diziam a ele: olha, não corra, mas procure apressar-se, essa obra precisa sair. Essa obra precisa sair. Ele saiu em 1868, ano em que foi publicada a Gênese. Mas em 1869, Allan Kardec desencarnou. Mas os espíritos, vejamos bem, como a questão é delicada, e como às vezes não se estuda bastante a respeito. Os espíritos disseram a ele, através de diversos médios, em várias oportunidades, inclusive dentro de sua própria casa, os espíritos disseram a ele: você, se fosse possível, ficaria. Se fosse possível, você ficaria. Mas não é possível, nós não podemos contrariar as leis naturais.
você deve voltar. Mas quando você voltar, você ficará entre nós durante pouco tempo. Você voltará à terra para dar sequência à obra. Ora, não sou eu que estou dizendo. E não foi nem o próprio Allan Kardec que supôs. O Espírito da Verdade disse a ele. O doutor Demeure disse a ele. Zéfiro disse a ele. Muita gente diz assim, Zéfiro era um espírito leviano. Assim fôssemos levianos como Zéfiro. Assim, se Zéfiro foi um espírito leviano, um espírito brincalhão, como muita gente diz aí. Zéfiro era um espírito brincalhão. Então eu não sei o que nós somos, não. Para anunciar a Kardec e o chamar de chefe, porque tinha convivido com ele ao tempo dos druidas nas Galhas. E disse a ele, então você se chamava Allan Kardec. E continuava considerando Allan Kardec na condição de líder, de chefe. Ele havia sido um sacerdote druida. Ora, se nós formos duvidar da palavra desses espíritos e do próprio Allan Kardec, porque diante do que os espíritos disseram para Allan Kardec, está lá em obras póstumas. Graças a Deus, esses documentos escaparam da fogueira. Porque quando Kardec desencarnou, teve um tal de Ley-Marie que queimou tudo. Teve um tal de Ley-Marie que queimou os documentos todos. E se apropriou de tudo que pertencia a Allan Kardec. Isso é parte da história. Agora foi lançado um livro recentemente, que nós inclusive indicamos o seu estudo, a sua leitura a todos. O legado kardeciano, ou o legado de Allan Kardec, escrito por uma brasileira, que residia no Uruguai. Ela é professora, ela é diplomata, ela é uma mulher culta, e escreveu em castelhano, e o livro foi traduzido. Interessante que foi escrever isto fora do Brasil. Escreveu esse livro fora do Brasil, distante de tudo, distante das opiniões e dos conflitos existentes dentro do movimento espírita. Dentro do movimento espírita, que às vezes nos parece desnorteado, porque é repleto de vaidade e de personalismo. Repleto de vaidade e de personalismo. E por que não dizer até de mercantilismo? Até de mercantilismo. Nós precisamos ser críticos de nós mesmos. Nós precisamos de observar as coisas e de analisar as coisas à luz da fé raciocinada. Neste livro, O Legado de Allan Kardec, a sua autora, a doutora Simone, ela pesquisa historicamente, ela vai à França, ela vai às bibliotecas, ela vai à Bélgica, ela vai inclusive aos Estados Unidos, onde há muita documentação. Ela vai atrás da documentação, e mostra o que aconteceu com a obra de Allan Kardec, quando Allan Kardec desencarnou. Daí a gente poder entender quando certa vez Chico Xavier falou lá em Uberaba, o Ley-Marie foi o coveiro do espiritismo na França. Porque muita gente fica perguntando, por que o espiritismo não foi adiante na França? Por vários motivos. Um dos motivos é que Kardec desencarnou em 69, em 70 a França entra em guerra. Parece até que o mundo espiritual estava impedindo a guerra, para que Allan Kardec concluísse a sua tarefa com êxito. Mas bastou que Kardec desencarnasse em 69 para que a França, em 70, entre em guerra contra a Alemanha, contra a Prússia, perca a guerra, e logo em seguida, uma revolução interna.
Isso tudo colaborou para que o Espiritismo... Existem historiadores, nós tivemos oportunidade de ler o relato de vários historiadores, durante a guerra na França, durante a guerra de 1870, depois da revolução que se seguiu na França, e da primeira grande guerra mundial, de 1914 a 1918, muitos espíritas franceses morreram na guerra. A França foi bombardeada, não havia recursos para se manter a doutrina espírita na França. E também os escândalos promovidos por Ley-Marie, o sucessor de Allan Kardec, que por fraudar fotografias espíritas, ficou durante 1 ano preso. Isso foi um escândalo danado, foi um escândalo terrível. E Dona Amélie Boudet, a viúva de Allan Kardec, que era mais velha do que ele, 9 anos. Allan Kardec casou-se com uma senhora muito culta, Amélie Boudet, Amélie Gabrielle Boudet. Ela era igualmente professora, era poetisa, era miniaturista, falava igualmente diversos idiomas. E ela também teve uma participação interessante na codificação, porque muitos textos escritos por Kardec, Kardec submetia esses textos à apreciação de Amélie, que os lia antes que ele desse publicidade a esses textos. Então os espíritos disseram a Kardec: se você pudesse continuar, você continuaria, mas você vai voltar. E quando você voltar, será em condições de começar a trabalhar desde cedo. Aí Kardec, fazendo os cálculos, ele escreveu assim: pelos meus cálculos, a minha volta à Terra deve acontecer no final deste século ou no começo do outro. Vejamos bem, isto é o Allan Kardec que escreveu, está lá em Obras Póstumas. Pelos meus cálculos, a minha volta à Terra deve dar-se no final deste século ou no começo do outro século. Houve um período de estagnação no que diz respeito à doutrina espírita, após a desencarnação de Allan Kardec. Houve um período, uma entre-safra, um período difícil, como nós estamos agora vivenciando uma entre-safra, com a desencarnação de Chico Xavier. Muitos se candidatando a líder, mas não conseguindo conduzir nem a si mesmos. Nem a si mesmos. Pois bem, nós sabemos que no dia 2 de abril de 1910, começo do século, nasce em Pedro Leopoldo Francisco Cândido Xavier. Uma vez ele conversando conosco, ele fala assim: meu filho, os espíritos me disseram que o mundo espiritual mudou o programa da minha reencarnação 3 vezes. Porque o Chico não falava dele não, às vezes assim. Ele falava que era um cisco, que era um sapo, carregando uma vela acesa na cabeça, que era um pé de capim. Ele não falava dele. Quando ele falava dele era para contar a história, como foi a infância dele, como é que foi que a mãe dele desencarnou, ele se sentiu órfão, o que ele passou na companhia daquela madrinha dele, não é? O que representou Dona Cidália para ele. E ele não falava a palavra madrasta, ele não gostava. A minha segunda mãe. Ele não utilizava a palavra madrasta. Ele dizia assim: a minha segunda mãe. Então vejamos o seguinte: o Chico disse assim: olha, meu filho, primeiro era para mim nascer em São Paulo,
Mas os espíritos mudaram o programa. O meu pai saiu aqui de Pedro Leopoldo e andou por Ribeirão Preto. Aqui pertinho. Que na época chamava-se São Sebastião do Ribeirão Preto. Era o nome da cidade, São Sebastião. Meu pai andou por lá, certamente procurando alguém, né? Meu pai andou por lá. Mas finalmente os espíritos decidiram por Pedro Leopoldo. Porque era necessário que ele ficasse, vamos dizer assim, entre aspas, escondido. Escondido. Muita gente diz, mas vocês estão dando muita importância. O mundo espiritual teve que esconder Chico Xavier? Mas teve. Se Jesus não tivesse fugido para o Egito, o que teria acontecido com ele? O que Herodes estava mandando fazer com as crianças? Se o anjo não aparece a José e fala com ele, pega o seu filho, pega a Maria, vai embora, foge para o Egito. Depois, quando voltaram e vieram para Nazaré, o anjo apareceu de novo e falou assim, o homem morreu, agora vocês podem voltar. Mais ou menos assim. Agora vocês podem voltar. Porque o homem que era o médium das trevas. Porque qual que era o intuito? Era impedir que Jesus abrisse a boca. O objetivo era impedir que Jesus abrisse a boca. Tem muita gente no espiritismo com esse objetivo, não querendo que a gente abra a boca. Mas graças a Deus os tempos são outros. E os Herodes, se existem, estão escondidos, não é? Falam de longe, não falam de perto. Mas então Chico disse assim, nasceu em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910, com 5 anos de idade. Ele já começa a conversar com os espíritos, e conversar de uma forma inteligente, compreensível. Não era uma criança brincando com o espírito. Tanto é assim que eles vinham da missa, vocês conhecem esse episódio? Ele vinha da missa com a sua mãe e com o seu pai. Uma vizinha tinha sofrido um aborto espontâneo. Os abortos eram muito comuns naquela época, né? O Chico falava que a mãe dele tinha sofrido vários abortos, e que ele achava que por conta daqueles vários abortos que Dona Maria João de Deus sofreu, é que ela veio desencarnar mais cedo. Não é? Que ela veio desencarnar mais cedo. Em outras palavras, ele disse assim, meu pai ajudou a apressar a morte de minha mãe, porque era uma gravidez por ano. Que organismo que aguenta isto? Era uma gravidez por ano, naquela época, não é? Aos 5 anos eles voltavam da igreja, e ele ouviu o pai e a mãe, ele não tinha 5 anos ainda direito, ele ouviu do pai e da mãe o comentário, a fulana sofreu um aborto espontâneo, o que será que aconteceu? Diz que ele parou assim e falou assim, não, o que aconteceu é porque houve uma anidação ectópica. Basta falar a respeito disso, porque tem muita gente aí que acha que médio é louco, né? Abrindo aqui um intervalo, certa vez teve um psicólogo alemão lá em Uberaba, e começou a conversar com Chico Xavier, tinha um tradutor. Ele foi no Brasil para estudar os fenômenos paranormais, na condição de psicólogo, estudioso da parapsicologia. Ele chegou para o Chico e falou assim, no final da reunião, através de um intérprete, né? Eu queria saber do senhor, há quantos anos o senhor está na psicografia? Aí o Chico falou assim, meu filho, tem muitos anos isso, nós estamos nisso desde jovem, tem muito tempo. Não, mas eu queria saber exatamente quantos anos. E o Chico falou, não, mas tem muito tempo, eu comecei lá em Pedro Leopoldo,
A gente escreve tem muito tempo, porque na verdade Chico começou a psicografar com 12 anos de idade. Mas isso é outra história. Quando ele escreveu aquela redação que foi premiada, foi a primeira psicografia dele aos 12 anos de idade. Não foi aos 17, aos 17 foi como médium espírita. Mas antes dos 17 também houve, com 12 anos. Aí o psicólogo insistiu, não, mas quantos anos tem? Porque eu tenho uma tese que aqueles que ficam nesse processo chamado mediunidade por 25 anos, ou perto de 25 anos, sofrem de um problema psiquiátrico. Tem uma compulsão psiquiátrica. Aí o Chico diz assim, meu filho, eu já estou nisso há mais de 50 anos. Aí o psicólogo falou assim, então eu vou ter que reformular minha tese, porque a tese dele era loucura até os 25 anos, mas a loucura do Chico já tinha mais de 50, e durou 75 anos, essa abençoada, entre aspas, loucura, 75 anos do mais legítimo mandato mediúnico, não é? Mas, Chico Xavier, interessante as coisas, ele começou a trabalhar como médium no dia 8 de julho de 1927, ele tinha 17 anos de idade, mas a primeira sessão espírita da qual ele participou foi no mês de maio, porque a sua irmã estava obsidiada, e ele se tornou espírita através da obsessão dessa sua irmã. Ela estava possuída e ela seria internada no hospital psiquiátrico. Mas antes que ela fosse internada no hospital psiquiátrico, o senhor João Cândido resolveu, quer dizer, ali com a insistência de Dona Cidália e tudo mais, resolveu chamar o concurso de um casal espírita que estava por ali. Tem um casal de feiticeiros, bruxos aí, espíritas. Era o senhor José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio. Porque a mulher, a irmã do Chico, tirava roupa, saía correndo pelas ruas de Pedro Leopoldo, falava as coisas, dizia palavrões, estava perturbada. Então resolveram chamar esse casal, que era de Maquiné, tinha uma fazendazinha, eram sitiantes. Eles foram e Chico estava em casa, maio de 1827. Primeira sessão assistida por Allan Kardec das mesas girantes, maio de 1854. Até essas estranhas coincidências existem. Allan Kardec desencarnou dia 31 de março, foi sepultado no dia 2 de abril, dia do nascimento de Chico Xavier, porque o corpo ficou exposto durante 48 horas praticamente. Ele desencarnou do dia 31 de março, foi velado no resto do dia, no dia 1º e no dia 2, o enterro saiu para o cemitério de Montmartre. Só depois é que o corpo foi levado para o Père Lachaise, Chico Xavier, em 1927, 8 de julho, ele psicografa as suas primeiras páginas, torna-se espírita em maio, com 17 anos de idade, não perdendo tempo, começando desde cedo. Em julho começa a psicografar. Naquele mesmo ano, no mês de setembro, eles fundam o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E há uma história interessante sobre a construção do Centro Espírita Luiz Gonzaga. O Chico dizia assim: meu filho, a gente construiu o centro assim, em regime de mutirão. A gente trabalhava, quando saía do serviço, às 5 horas, aproveitando um restinho de sol, a gente corria para levantar as paredes do centro. Mas os inimigos da doutrina vinham de noite e derrubavam as paredes.
No outro dia a gente levantava de novo. Você quer dizer, Chico, que o centro foi construído assim? Derrubava a parede, você levantava? Foi, meu filho, é assim. Até chegar no telhado. Levanta a parede, derruba a parede, levanta de novo, até chegar no telhado. Ele não perdeu tempo. Em 1932, estando com 21 anos de idade, ele já estava com 22, ele fez em 32, não é? Mas ele terminou a psicografia do Parnaso de Além-Túmulo aos 21 anos de idade. E em 1932 surge o primeiro livro, o Parnaso de Além-Túmulo, que vieram os poetas. Uma vez nós perguntamos, Chico, por que o objetivo de ter vindo primeiro os poetas? Augusto dos Anjos, Castro Alves, Guerra Junqueiro, Antero de Quental. Por que vieram primeiro os poetas brasileiros e portugueses? Ele falou assim, meu filho, porque a nossa fase na mediunidade, ela está dividida em 4 partes. Na primeira parte vieram os poetas. Os poetas, eles vieram como aqueles repentistas, aqueles cantores, aqueles versejadores que subiam na praça pública, não é? Subiam naquele elevado, na praça pública, e começaram a tocar o sininho, para chamar o povo, a atenção do povo. Foi para chamar a atenção do povo. Foi um fenômeno para chamar a atenção do povo, um fenômeno intelectual, não mais um fenômeno de mesas que giravam, mas um fenômeno intelectual de um menino semi-analfabeto, porque Chico Xavier foi quase analfabeto, ele teve apenas o 4º ano primário, e tomou bomba 1 ano ainda por cima. Ele terminou o 4º ano primário com 13 anos. Você, Chico, você foi reprovado 1 ano? Fui, meu filho, eu fiquei muito doente. Não podia frequentar as aulas com assiduidade. Então não pude ser aprovado. Eu repeti o 4º ano, lá no grupo escolar São José, em Pedro Leopoldo. Então, era para tocar o sininho e chamar a atenção de todo mundo. Chamou tanta atenção que chamou a atenção da Academia Brasileira de Letras. Quem que era aquele menino semi-analfabeto que estava recebendo instantaneamente sonetos extraordinários? Ora, um Olavo Bilac, que é considerado o príncipe dos poetas brasileiros, Olavo Bilac demorava não sei quanto tempo para escrever um soneto. 1 mês, 2 meses, trabalhava, mudava, procurava o verso, enriquecer o verso. O mesmo acontecia com Alberto de Oliveira, o grande Alberto de Oliveira. O mesmo acontecia com outros poetas, Cruz e Souza, que às vezes trabalhavam um soneto. E aquele menino praticamente descalço, porque até os 15 anos ele andou descalço. O primeiro par de botinas que ele calçou foi com 15 anos, presente de um padre. Não foi presente de espírita, não. Foi presente do padre Monsenhor Scarzelo, que era o seu confessor. Aos 15 anos de idade, deu um par de botinas para ele, porque ele estava andando descalço até os 15 anos. Mas quem era aquele menino que sentava assim numa mesa e de repente, numa velocidade impressionante, que nós tivemos a oportunidade de testemunhar durante muitos e muitos anos, em Uberaba, eu e minha esposa, Márcia, o meu sogro, a minha sogra, amigos de Chico Xavier, o avô da Márcia, minha esposa, que era médium em Uberaba, amigo de Chico Xavier, conhecendo Chico Xavier desde Pedro Leopoldo, uma velocidade impressionante, escrevendo aqueles sonetos. Aquilo chamou a atenção da Academia Brasileira de Letras. Depois vieram então os prosadores. Os prosadores, vieram os grandes escritores, como Humberto de Campos. Quando saiu o Parnaso de Além-Túmulo, e Chico começou a ser criticado, Humberto de Campos, que era membro da Academia Brasileira de Letras,
foi uma das únicas vozes dos intelectuais a defender Chico Xavier. Ele desencarna logo depois e logo em seguida começa a escrever através de Chico Xavier. Seus belos livros, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, e tantos outros livros espetaculares, Crônicas de Além-Túmulo, e vai por aí afora. Vieram os prosadores. Quando o povo... Isso gerou um processo contra o Chico. Em 1944, Chico estava com 34 anos de idade, ele foi processado pela família de Humberto de Campos. Mas precisamos fazer uma ressalva. Ele não foi processado pela mãe de Humberto de Campos, a dona Ana de Campos Veras, que aceitava a psicografia do filho. Ele foi processado pela família da parte da esposa, da viúva, exigindo os direitos autorais. Foi por isso que Humberto de Campos deixou de ser Humberto de Campos para ser Irmão X. Ele que havia sido conselheiro XX, passou a assinar os seus livros com o pseudônimo Irmão X. E daí um dos motivos de André Luiz, que terminou de escrever o livro Nosso Lar em 1943, mas foi publicado em 1944. André Luiz, que é o pseudônimo do Dr. Carlos Chagas, para quem quiser saber, e para aqueles que não quiserem também, o pseudônimo do Dr. Carlos Chagas, nós sabíamos isso em Uberaba, porque muita gente fala assim, quem é que foi André Luiz? Será que foi o Dr. Oswaldo Cruz? Será que foi não sei quem? Outros falam, foi fulano de tal, foi fulano de tal. Não, nós sabíamos lá em Uberaba. Ele foi o Dr. Carlos Chagas, um dos maiores nomes da medicina do Brasil, gente. Um humanista, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Aliás, ao Prêmio Nobel de Medicina. E muita gente fala assim, André Luiz ficou quase 9 anos no umbral, como é que nós vamos aceitar uma obra de um espírito que ficou quase 9 anos no umbral? Podemos nos preparar para ficar 90, então, 90 ou um pouco mais, não é? Porque o espírito que escreveu a agenda cristã, eu não digo nem Nosso Lar, porque o espírito que escreveu a agenda cristã não é um espírito qualquer. Não é um espírito qualquer. Bem, certa vez, estávamos lá em Uberaba, lá na casa de Chico Xavier, não é? Alguns amigos estavam na casa de Chico Xavier. Nós íamos sempre mais ao centro, participávamos das reuniões. Chegávamos lá às 4 horas da tarde, costumava sair às 4 horas da manhã. Ficávamos lá durante 12 horas. Lá, a reunião às vezes terminava às 3 da manhã, às 4 da manhã, era a hora que a gente saía. Chegávamos cedo. E às vezes a gente não saía da mesa nem para beber água, ou nem para ir no banheiro. Mesmo porque ir no banheiro lá era difícil. Tinha uma multidão e um banheiro só. Algumas vezes que eu precisei de ir ao banheiro, eu tive que entrar lá olhando onde pisava. E o Chico nunca aceitou que se mudasse nada. Vamos fazer um centro maior? Não. Vamos construir mais não sei como? Não. Vamos pintar as paredes? Não. Para convencer ele, dar uma pinturinha na parede do centro, era a maior dificuldade. Era para ficar daquele modo. Hoje nós entendemos melhor do que nunca por quê. Porque se Chico Xavier tivesse, por exemplo, trabalhado na Pompa, como é que estariam os nossos centros espíritas hoje? Eu lembro que quando ele estava na Comunhão Espírita Cristã, eu era secretário da Comunhão Espírita Cristã. Com 20 e poucos anos, 20 anos, eu era secretário da Comunhão Espírita Cristã. Eles começaram a reformar o centro, fizeram buracos na parede para colocar ar-condicionado. Porque fazia muito calor.
seria o primeiro centro espírita com ar-condicionado do Brasil. Quer dizer, ia virar moda, não é? Ia virar moda, todo centro espírita. Isso foi há muito tempo atrás, gente. Isso foi aí no comecinho da década de 70. O Chico chegou lá para olhar a reforma e falou assim, para que é aqueles buracos? Aí a presidente do centro falou, nós vamos colocar ar-condicionado, Chico. Ele falou, bom, vocês podem colocar, mas eu não fico aqui não. Aqui eu não fico. Eu me lembro que ele tinha passado mal. Ele tinha tido uma angina, uma dor de angina, um infarto. O médico falou que ele tinha que ficar em casa, que ele não podia atender o povo. Ele obedeceu mais ou menos, mas foi lá atender o povo, mas que ele não podia trabalhar muito. Então o que fizeram para ele? Ele gostava de atender em pé, ele sempre atendia em pé as pessoas. Ele nunca atendia as pessoas sentadas, era em pé, enquanto teve forças, foi em pé. Aí então, fizeram uma cadeira, um elevado, um tablado, colocaram uma cadeira em cima, parecendo a cadeira de um cardeal. Cercaram de corda, para fazer um corredor de corda. Eu me lembro disso, eu estava lá. Botaram corda de cá, corda de lá. Ele chegou, olhou, para que é isto? Chico, o médico falou, não, pode tirar, tira isso tudo. Eu vou atender como eu sempre atendi. Se eu desencarnar trabalhando, para mim é uma honra. Se eu desencarnar dentro do centro, eu vou desencarnar como quero. Tiveram que tirar tudo. Mas estavam uns amigos lá, certa vez, conversando com ele na casa dele, e ele não falava dele, mas de vez em quando eles deixavam escapar alguma coisinha. Aí, conversando sobre mediunidade, aquela coisa toda, ele falou assim, para o doutor Hércio aqui de Araras. Estava o doutor Hércio, outros amigos de Araras, alguns amigos de Uberaba. Ele falou assim, eu me preparei para ser médium, eu me preparei no mundo espiritual para ser médium durante 40 anos. A turma ficou assim, 40 anos. 1869 para 1910, tirando 9 meses de gestação, quantos anos dão? 40 anos. Hoje, então, no meio espírita, muita gente diz assim, não, eu não aceito que Allan Kardec tenha reencarnado como Chico Xavier. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, eu li a opinião de um médico espírita, já desencarnado, médico famoso, não vou falar o nome, médico famoso, desencarnado, dizendo porque ele não aceitava que Chico pudesse ser Kardec. Ele disse assim, onde é que já se viu um homem culto como Allan Kardec? Um europeu, de olhos claros, reencarnar como um mestiço, estrábico, inculto. Outros dizem assim, onde é que já se viu Allan Kardec, que era espírita, reencarnar numa família que era católica? São os argumentos mais ingênuos do mundo. Tem gente que fala assim, a personalidade de Kardec é muito diferente da personalidade de Chico Xavier. Por quê? Você conviveu com Kardec, conhece a personalidade dele? Você conhece a vida íntima de Allan Kardec? Você saber se você conhece a vida íntima de Allan Kardec. Ah, Kardec casou-se. Sim, casou-se. Com uma mulher 9 anos mais velha do que ele, não teve filhos. Chico não casou? Não casou. Não teve tempo para casar. Como é que ele ia casar? Quem é que ia aguentar? Quem é que ia aguentar a tarefa dele? Muita gente fala assim, a diferença de personalidade. Ora, mas se no livro dos Espíritos fala que o espírito de uma encarnação pode vir como homem, na outra como mulher, quer que mantenha a mesma personalidade? Agora, há diferença de pensamento.
pensamento. Há diferença de ideal? Há diferença de amor à causa, de devotamento, de dedicação, de compromisso espiritual? Há diferença de humanidade? Absolutamente não. Nós estamos numa doutrina de livre pensamento, não é? De livre pensamento. Cada um pensa o que quiser. Ninguém deve pensar pela cabeça do outro, mas nós pelo menos precisamos de respeitar a opinião dos outros. Ah, você não aceita que Allan Kardec foi Chico Xavier? Então me explica a comunicação dos espíritos para ele. O espírito da verdade mentiu? Era um mistificador? Que falou que ele ia voltar? E ele mesmo falou que ia voltar no começo daquele século, ou no final do século, no começo do outro? Aquele espírito era um mistificador? Se ele mistificou Allan Kardec naquele ponto, ele pode ter mistificado Allan Kardec em toda a doutrina. Dr. Demeure era um mistificador, o Zéfiro era um mistificador, outros espíritos que certamente se comunicaram, falaram com ele, a gente não sabe porque os documentos foram queimados, eram mistificadores, falando que ele ia voltar. A vida de Chico Xavier desmerece a vida de Allan Kardec? E outra, há pouco tempo eu li duas opiniões, nós não queremos aqui nos alogar em nossas considerações, mas eu li duas opiniões, uma até recente. Uma opinião de uma cientista, de uma historiadora, e outra opinião de um padre católico, mas que tem a mentalidade um pouco aberta, como também a mentalidade de um historiador, de um filósofo, num livro que ele escreveu em parceria com um padre, é o Leandro Carnal. O livro chama-se Crer ou Não Crer. Quando eles se referem ao Espiritismo, eles se referem ao Espiritismo como sendo uma doutrina do século XIX. Ou seja, uma doutrina ultrapassada. Nasceu no século XIX e ficou no século XIX. Mas eles desconsideram, eles não citam, como os próprios, muitos espíritas, trabalham contra essa ideia de que Chico foi o continuador de Allan Kardec. Ou seja, a doutrina progride, é progressista. Veio Allan Kardec e falou sobre a existência do mundo espiritual. Mas veio André Luiz e falou sobre a existência de cidades no mundo espiritual. Allan Kardec nos revelou a existência do mundo espiritual, mas André Luiz veio nos mostrar, ou começar a nos mostrar, como é que os espíritos vivem, através de sua coleção extraordinária. Nosso Lar é de 1943, e é possível que muita gente, aqui mesmo, muita gente ainda não tenha lido e refletido sobre o livro Nosso Lar, sendo que o Nosso Lar não é um livro para ler, é um livro para se estudar. É um livro para se estudar e extrair a sua essência. Então, quando nós falamos em Chico Xavier, nós estamos falando na doutrina que continuou. Nós estamos falando nesse trabalho extraordinário que Allan Kardec, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, voltou à Terra para codificar a doutrina. Allan Kardec codificou o Espiritismo, mas ele não deu a última palavra. No Espiritismo, a última palavra nunca será dada, porque é o conhecimento gradativo da verdade. O Espiritismo não é uma doutrina pronta, é uma doutrina que está se construindo, evoluindo, é uma doutrina progressista, como escreveu Allan Kardec. O Espiritismo não teme o avanço da ciência, o Espiritismo deseja o avanço da ciência. E nós estamos vendo aí agora, na atualidade, a própria ciência espiritualista, estupefata,
diante da matéria, está desaparecendo aos seus olhos. Os cientistas estão estupefatos porque, de repente, a matéria desaparece. Matéria vira energia. Não é? Ainda não quiseram admitir, mas é a descoberta do plano espiritual. É a descoberta dessa dimensão espiritual. Então, por tudo isso e por muito mais, nós consideramos a obra mediúnica de Chico Xavier como sendo o legítimo desdobramento da obra da codificação. Os teólogos espíritas não aceitam. Os teóricos espíritas, mas o povo sente que Chico foi Kardec. O povo comum sente. Esses dias atrás, um amigo nosso nos contou. Ele foi a um açougue comprar carne. O açougueiro estava lá com aquela faca enorme cortando a carne. Todo sujo de sangue. Começaram a conversar. Você é espírita? O açougueiro falou assim: eu gosto muito de espiritismo. Eu gostava muito de Chico Xavier. O açougueiro não é espírita? Eu gostava muito de Chico Xavier. Eu gosto do espiritismo. Escuta, eu tenho comigo que ele é Allan Kardec. Eu fico com a opinião do açougueiro. Se alguém aqui fica com a opinião do doutor fulano de tal, ou do médium Beltrano, eu fico com a opinião do açougueiro. Eu fico com a minha intuição. Eu fico com o meu coração. Eu fico com o que a razão me diz. Eu fico com o que eu enxergo nas obras, que eu estudo e leio. Desde os 17 anos de idade ainda não sei nada. Estudo e leio e vejo que uma obra complementa a outra, desdobra a outra perfeitamente. Tem muita gente que diz assim: Chico foi um grande médium, não é? Não aceita falar mais nada. Chico, como se o médium fosse uma máquina. Chico só foi o grande médium que foi porque ele era o grande homem que era e continua sendo. Porque mediunidade não faz a grandeza de ninguém. Muito pelo contrário, a mediunidade, se for mal conduzida, leva ao abismo. A mediunidade não faz a grandeza de ninguém. É o médium que faz a grandeza da mediunidade, trabalhando com os bons espíritos. Trabalhando com bons espíritos. Esse dia eu estava conversando com o doutor Inácio Ferreira, porque o povo tem um medo dos livros do doutor Inácio Ferreira que pela. Eu já soube que queima os do doutor Inácio Ferreira é proibido. Aqui em Franca também deve ser proibido, mas vocês sabem, Deus proibiu a maçã no paraíso. Dizem que foi a maçã, não sei por que escolheram a maçã, né? Adão e Eva foi. O povo gosta do que é proibido, né? O povo gosta do que é proibido. Então muita gente fala: não, Chico não foi. Era um grande médium, apenas um grande médium. O doutor Inácio, eu estava conversando com ele, ele falou comigo assim: meu filho, sabe o que devia... Falei para ele: doutor Inácio, tem aparecido tantos médiums no espiritismo, mas tantos médiums. O senhor não acha isso uma maravilha? Eu falei assim: meu filho, em parte eu acho. Em parte tem os problemas e tal, e coisa. Eu falei: que o senhor me dá, a opinião que o senhor me dá? Tem tanta gente hoje escrevendo, psicografando. Eu falei assim: olha, eu tenho uma opinião. Eu acho que os espíritos que se comunicam com os homens deveriam parar de dar um nome. Se parar de dar um nome, 2/3 dos médios desistem. Porque eles querem psicografar pelo nome dos espíritos. Querem psicografar pelo nome dos espíritos. Eles não querem psicografar pelo conteúdo. Se os espíritos deixarem de dar os nomes, só o texto, ou só falar, e não falar quem está falando, os médios não querem.
Eles querem continuar na mediunidade pelos nomes dos espíritos. O doutor Inácio estava dizendo. Então a gente fala assim, o Chico era só um médium, um grande médium. Assim, é comum. O que ele fez? Tem gente até que fala assim, ele era moleirão, muito moleirão, o Chico era muito moleirão. Olha, eu estava participando de um congresso uma vez, eu vou dizer a vocês isso, hein? Não tem muito tempo não. Foi aqui em Poços de Caldas. Vou contar o lugar, mas não posso contar os santos, não vou contar. Estava na hora do café. Nós estávamos tomando café. E tinha 2 doutores, estavam sentados numa mesa assim, conversando perto de mim. E eu escutando, né? Porque a gente tem curiosidade, saber o que os outros falam. Eu estava perto da mesa deles, eles falando alto, eu estava ouvindo. E de repente eu ouvi um deles, cientista, que tem livros publicados, culpar a Chico Xavier pelos rumos que o espiritismo está tomando no Brasil. Assim, não, o Chico é culpado, esse negócio de religião. O espiritismo tinha que ir pela vertente da ciência. Tinha que ir para a vertente da ciência. Eu me lembrei logo do Chico falando assim, né? Como é que a gente vai pedir misericórdia a um computador? Vai pela vertente da ciência. Como é que a gente vai pedir perdão a um computador? É claro que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas nós não devemos ter medo de dizer que o espiritismo é uma doutrina cujos princípios éticos são os princípios do cristianismo, baseados no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. É uma doutrina que nos compele à renovação. Você pode ser doutor em que você quiser, mas se você tiver vaidade, personalismo, você não sabe nada. Se você for vaidoso, personalista, se você está dando palestras e cobrando, e o pior não é quem cobra, o pior é quem paga. O pior é quem paga 300, 400 reais, até R$1.000, mais de R$1.000, para participar disso ou daquilo. Ah, não, nós temos que alugar o local. Tudo bem. Quanto é que é o aluguel? Tanto. Vamos dividir. R$10 para cada um, R$5 para cada um. Razoável. Razoável. R$15, vai ter um almoço. R$15, R$20, razoável. Mas está assim. Estou cansado de receber no WhatsApp. Curso tal. Congresso tal. Investimento. R$500, até o dia tal, do dia tal em diante 600, divide-se no cartão, Visa, Mastercard, papapá, 3 a 4 vezes. Sabe uma coisa? Não sei se posso falar, Consuelo. Acho que a gente deveria dar uma banana para esse pessoal, viu? E largar de pagar conferencista espírita, porque a gente deve dar de graça o que de graça a gente recebe. Chico uma vez me disse assim, nos disse lá em Uberaba, se eu tiver num lugar em que a pessoa para entrar para me ver, tem que pagar, eu vou embora. Eu fujo, eu vou embora. Nós recebemos quase todo mês convites para participar de congressos. E perguntamos, a inscrição é paga? É. Quanto é? 300, 250. Olha, muito obrigado, mas não vou. Vou falar no Centro Espírita lá em Franca. Vou falar no Centro Espírita lá em Franca. Vou falar no meu Centro Espírita lá em Uberaba, na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, que é um pouco menor do que esse. Vou falar lá no Centro Espírita Poder Divino, em Uberaba, que foi construído por uma senhora negra, que era analfabeta, carregando sucatas, e só cabe 30 pessoas lá dentro. A dona Rufina,
a vovó Rufina, Dona Rufina de Oliveira, negra, analfabeta, pobre, desdentada, viúva, que Chico dizia assim, é uma dama do espiritismo em Uberaba. É uma dama do espiritismo em Uberaba. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, e que este mês de Chico Xavier, enfrentando todos os obstáculos, todas as dificuldades, Consuelo, possa se repetir nesta instituição ou em outras, não é? No ano que vem, possamos ter o segundo mês Chico Xavier, para que nós continuemos a falar sobre aquilo que representa para nós a doutrina pura, porque chega de errar, nós somos espíritos milenares, que segundo André Luiz, estamos lidando com a razão há 40 mil anos, e ainda não saímos dessa situação em que nos encontramos, vivendo num mundo de provas e expiações, que está muito longe de ser um mundo de regeneração. Muita paz. Prezados irmãos, eu gostaria de apenas um minuto da atenção de vocês. Nós gostaríamos de nos reportar os mais recentes livros do nosso irmão Bacelli, que foi lançado agora. O livro, Segundo Livro dos Espíritos, Segundo Livro dos Médios, que é um livro do Odilon Fernandes, que ele faz um estudo com base no Livro dos Médios, né, um estudo aí para os estudiosos da mediunidade. O mais recente livro do Dr. Inácio, né, existem outros ali, o nosso irmão Bacelli vai autografar para aqueles que assim desejarem. Alma do Mundo, e o anterior a esse é Egos em Paz. E como a semana é homenagem a Chico Xavier, né, já foi um tempinho já lançado, 100 anos de Chico Xavier. E esse nós estamos com poucos exemplares aí, viu? E é preço promocional. Ele está saindo uma nova edição agora, então ele está sendo repassado a um preço especial. Chico Xavier, 100 anos de Chico Xavier, em uma das biografias, se não a mais completa, né? Desde o seu nascimento até a sua passagem para o mundo espiritual, contando os fatos mais importantes em ordem cronológica. Um livro muito interessante, está à disposição, nosso irmão Bacelli vai autografar, entre outros que lá existem. Obrigado a todos. Consuelo. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada ao Bacelli, que vieram de Uberaba para nos prestigiar com essa maravilhosa palestra falando de Chico Xavier, esse querido apóstolo de Jesus, né, que aos poucos vamos compreendendo a verdadeira importância, né, o verdadeiro tamanho desse espírito, né, que foi o comandante de um projeto de Jesus para a humanidade, né? Então é uma compreensão mais ampla que temos que começar a ter esse entendimento, né? Então é com muita gratidão que estamos encerrando mais uma noite de palestras aqui no nosso primeiro mês Chico Xavier, né, em abril de 2018. Amanhã teremos mais uma palestra, encerrando, né, a palestra Oceano Vieira de Mello, falando de Humberto de Campos, né, uma palestra muito interessante também. E hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial para fazer a prece final do nosso dia. Então, com vocês, Chico Xavier. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa,
e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Uma boa noite para todos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Até amanhã, ouvindo Oceano de Melo sobre Humberto de Campos.